Boa noite. Pronto, consegui fixar o comentário. Oi, Tatá. Oi, Gi, Márcia, Lu. Oi, Pedro. Vou responder sua pergunta, hein, Pedro? Boa noite. Quem mais que mandou pergunta? Algumas perguntas não vou dizer de quem foi. Vamos fazer que nem a caixinha, né? Vamos fazer que nem a caixinha, deixar que seja anônima a pergunta, não é mesmo? Vamos esperar o pessoal chegar, porque dessa, né, todo mundo tem que estar aqui para eu já falar as perguntas e respostas. Ó, tá aqui com o papelzinho cheio. Priscila, boa noite. Sidney. Tem gente nova por aqui? Acho que só tem gente que eu conheço. Se tiver alguém chegando hoje, me avisa. Oi, Bruna. Opa! Cris. Sua família melhorou, Cris? Conta aqui. Oi, Bru. Francine. Chegou, né? Vânia. Aí eu vou fazer assim, eu vou falar a pergunta, se o dono da pergunta estiver aqui e quiser se identificar, né? Aí se identifica. Se não, eu não vou falar de quem é. Mas já denunciei que o Pedro mandou pergunta. Mas também vocês não vão saber qual que é do Pedro, porque eu não vou falar. Oi, Fernanda. Oi, André. Boa noite. Ô, Cris, você não respondeu, sua família melhorou? Manda aqui pra mim. Ou você respondeu e demora pra chegar, né? Marinise, Valéria. A Vânia e Valéria. Eu vi a Vânia entrando e pensei na Valéria. Que bom que vocês estão por aqui, meninas. Yasmin. Esté, oiê, aniversariante de ontem. Então bora, né? O pessoal já chegou. Oi, Sara, tudo bem? Deixa eu ver qual que eu vou selecionar primeiro. Eu com meu mistério, né, Pedro? Ai, que bom, Cris, que vocês estão bem. Fico feliz. Bom, por que, Pedro, os meus mistérios? Porque quando vocês mandam perguntinha lá na caixinha, eu respondo e ninguém sabe quem perguntou, né? Então eu não vou ser indiscreta de falar quem que mandou a pergunta. Vou fazer assim, tchac, tchac, tchac. Eu fui gravar stories e fiz rapidinho pra ninguém ver. Ah, gente, não tem nada demais. Mas, né, por outro lado, privacidade. Sempre que eu compartilho coisas de vocês, assim, às vezes vocês veem eu compartilhando nos stories alguns comentários ou feedbacks que eu recebo, eu sempre pergunto pra pessoa se pode, né? Porque tá no direct, tá aí no particular. Então, bora começar. Oi, Jerusa, oi, Solange, vocês que chegaram agora por último. Se tiver alguém por aqui novo, ou se não tiver gente nova por aqui, mas depois vai assistir essa live ou então escutar no Spotify, vou me apresentar. Eu sou Natúcia, professora, sou terapeuta transpessoal, idealizadora da Escola Viver Presente e eu faço lives toda segunda-feira às 9h30 aqui pelo Instagram e depois essas lives vão para o IGTV. Agora, mais recentemente, para o Spotify e para o YouTube, e ficam ali. Hoje nós já estamos na live 47? Perdi as contas. Eu acho que é 47, vou colar. Vou ver aqui no meu caderninho. 47 ou 48. Semana passada foi... 47. Live 47 já. Poxa, às vezes eu fico pensando nesse número, nem acredito. 47 semanas já aqui com vocês.
Já teria nascido um bebezinho, né? Rúbia, Karina, Juliana, Mari, que chegou por aqui, Gi. Então hoje nós vamos fazer uma live diferente, Natu Responde ao vivo, que quem sabe a moda pega e a gente pode fazer mais vezes. As caixinhas de perguntas que eu coloco geralmente fazem maior sucesso, as pessoas mandam várias perguntinhas, mas nem sempre eu tenho tempo para responder. Uma vez a Valéria falou, eu tô com saudade da caixinha de perguntas, e eu tô com saudade do tempo para responder as caixinhas de perguntas, né? E nesse período, conciliando tantas coisas, nem sempre eu consigo aparecer ali nos stories com ela. E aí na quinta-feira eu estava muito indecisa ainda, não tinha tema de live para essa semana. E na verdade eu passei por uma semana de muitas indecisões e elas não acabaram nos meus aspectos pessoais e profissionais. Tem um tantão de coisa para decidir, para resolver. E claro, refletiu também aqui no tema da live, porque eu não tinha um tema para vir aqui conversar com vocês, pedir sugestões. E vieram tantas sugestões boas e o meu clima de indecisão não se resolveu. Então pronto, olha só, decidi no meio da indecisão responder todas as perguntas. Eu acho que vai dar tempo. Vocês acham que vai dar? Vocês apostam que vai dar? Então eu vou fazer assim, eu leio a pergunta, já falo a resposta, e se o dono da pergunta ou a dona da pergunta estiver por aqui e quiser se identificar, é só dizer eu, tá bom? Se não quiser também não tem problema, nós nos beneficiamos com as respostas, porque não é assim nas caixinhas, a gente sempre vê as respostas das outras perguntas e fala, ah, olha que legal isso, serve também para minha família, a gente se identifica, né? Então, vou começar com a pergunta, diferença entre elogiar e encorajar as crianças. Diferença entre elogiar e encorajar as crianças. Bom, elogiar sempre se refere ao campo do eu e encorajar ao campo do outro. Quando eu elogio, eu falo assim, meus parabéns, tá no eu. Quando eu encorajo, eu falo, você consegue, você conseguiu, que legal isso que você fez, fico feliz por você. Vocês veem que tá diferente? No campo do eu, geralmente tem uma recompensa, um brinde, um floreio, ou uma, como chama, gente, quando alguma bajulação. Sabe assim? Quando você está elogiando, você está ali bajulando o outro de acordo com aquilo que você considera que o outro precisa receber. E quando você encoraja, você então confia no outro e o encorajamento, ele contribui para o desenvolvimento da autoconfiança. Enquanto o elogio pode causar dependência, vício. Tem muitos adultos que são acostumados com elogios e só funcionam à base do elogio, com palavras de afirmação, porque senão não seguem, não conseguem encontrar motivação interna para vivenciar alguma experiência, ficam buscando externamente o reconhecimento do outro. Então, dependência a gente não quer, né? E o ambiente escolar também, o ambiente familiar, são danados para darem esses reforços, né? De elogios. Então, historicamente, talvez a gente se lembre de épocas em que a gente ganhava uma estrelinha, um carimbinho, um parabéns no caderno, né? Ah, mas era tão gostoso. Sim, a gente gostava porque era aquilo que tinha. Agora, se a gente tivesse tido a oportunidade de receber um encorajamento, porque tem gente que fala, então não pode elogiar, não pode dar um parabéns, aí já vai para o outro extremo, não fala nada, não reconhece, não valoriza. Não, não é porque você deixa de elogiar que você deixa de valorizar. Só que uma coisa é você valorizar aquilo que é a potência do outro, você dizer, eu fico feliz, mas não é eu estou feliz, então a pessoa, a criança no caso, vai fazer alguma coisa para me deixar feliz. No encorajamento, a gente compartilha com a criança da felicidade que é dela. Então, por exemplo, se ela conseguiu andar de bicicleta sem rodinhas, não é que você não vai felicitar ou não vai parabenizar, não é esse o problema. Mas agora, imagina se você faz toda uma cena de que aquela conquista dela, da criança, é para você. Isso é um elogio. E aí, quando você parte para o encorajamento, a conquista é dela, é de autonomia. É do desenvolvimento dela e você diz, uau, que maravilha, é isso que você conseguiu. Eu estou muito feliz por você.
E não fiquem assim preocupados com a palavra. Você pode falar parabéns. O que é muito mais importante é a intenção, é sempre devolver para o outro o que é do outro. Essa coragem, essa vivacidade, essas palavras de afirmação para o outro e não para você. Tá claro? Se vocês tiverem dúvidas, dá dúvida, vocês mandem, tá bom? Bora para a próxima, hein? Então, respondida a diferença entre elogio e encorajamento. Quem estiver aqui e for professor, professora, pode ir largando mão de parabéns no caderno e encontrar outras estratégias para que a criança descubra a potência também na sala, né, no ambiente escolar, para poder se sentir autoconfiante. Elogio não contribui para o desenvolvimento de autoestima, encorajamento sim. Próxima pergunta. O que fazer com mas mamãe dos pequenos? Os questionamentos imparáveis. Tem risos aqui nessa pergunta. Mas mamãe, aqui em casa tem muito, o Antônio fala assim, você tá falando alguma frase para ele, ele nem tá escutando e ele já responde assim, tá, mas... Ou seja, nem te ouço mais, e aí ele anulou tudo que eu falei e quer falar alguma coisa, né? Então, o que as crianças precisam aprender com isso? Antônio e Companhia Limitada, que aquelas objeções das crianças não são uma ordem, que nem todas as objeções, nem tudo aquilo que ela deseja é uma ordem, né? Então, não tomar esses mais mamãe, tá bom, mais, como uma ordem, né? Como, eu tenho que então parar tudo que eu tô fazendo e só escutar o que a criança está dizendo. Aquilo que eu falei não vale de nada. Anulou o que eu disse? Não, é sustentar então o limite, se for um limite, ou se for alguma outra coisa, um pedido, uma orientação que você precisa, por exemplo, é hora de escovar o dente, mas mamãe, não acabou o desenho, sempre tem um mais mamãe, né? E se pode, então, considerar flexibilizar bem, mas se não pode, é a criança que vai tendo a oportunidade de aprender que as objeções dela não precisam ser acatadas pelos adultos, que o querer não é o poder, que nem todo desejo é uma ordem, porque senão a gente fica assim, né? O seu desejo é uma ordem, ama para os nossos filhos, não é? E agora, se for uma coisa muito recorrente, daí tem que perceber se a criança está tendo muita dificuldade para lidar com frustrações ou alguma coisa nesse sentido. Mas esses questionamentos são imparáveis mesmo, eles só vão mudando de figura, né? As crianças vão ficando mais velhas, elas vão elaborando outros recursos de questionamento, os maiorzinhos começam a querer bater porta, bater pé, responder, enfim, e a gente tem que ir também elaborando as nossas estratégias, mantendo a nossa firmeza, gentileza, neutralidade amorosa, todos os recursos que a gente já foi aprendendo por aqui. Bora para a próxima? Já fomos duas, hein? Terceira pergunta. Natu, e sobre a relação entre crianças e pets? Quando fazer o gosto delas e como acostumá-las? Eu vou dizer aqui como que eu entendi essa pergunta, né? De repente, alguma criança está querendo muito um pet, um cachorrinho ou um gatinho, alguma coisa assim, e como que acostuma essa criança com esse pet? Bom, eu penso assim, que a criança faz parte da família. Então, mais uma vez ali, associando à pergunta anterior, que nem todo desejo é uma ordem, aliás, o desejo não é uma ordem, então a criança pode querer muito um pet, mas e se a família, a criança faz parte da família, e se a família não está preparada o suficiente para receber um pet em casa? Se o ambiente da casa não está preparado, se de repente a casa é pequena ou mora num apartamento ou não tem quintal ou os pais trabalham o dia todo e a criança fica fora e esse pet vai ficar sozinho em casa, são tantos fatores a serem considerados que essa decisão então não pode estar aí na mão das crianças apenas, né? Pode sim se considerar o desejo delas, mas quem vai ter que cuidar desse pet? Se esse pet adoecer, quem vai ter que comprar comidinha, limpar o cocôzinho, que as crianças maiorzinhas falam, pode deixar que eu cuido. Eu já falei isso quando eu fui criança, eu falava assim, eu pegava tudo quanto é cachorro da rua, eu, minha irmã, meu pai também trazia, a gente era assim, de cuidar dos bichos da rua. E aí a gente sempre falava, quem trazia o bichinho falava, mas eu cuido. Pergunta,
quem que cuidava no final das contas? Mamãe. Então, assim, as crianças não precisam fazer dos seus desejos uma ordem e a gente também não precisa acatar. Então, precisa perceber qual é o momento. Claro que a gente pode flexibilizar também. Tem muitos adultos que não gostam de pets, mas que acabam se apaixonando por conta das crianças e do desejo das crianças. É só não passar por cima das próprias necessidades para atender o desejo da criança, porque o desejo dessa criança ele vai continuar ali. E se ele não pode realizar enquanto criança pequena, às vezes mais para frente, quando a família já está numa outra estrutura, porque tem gente que lida muito bem com os pets e inclui nos cuidados, e tem outras pessoas que se desestruturam com o pet em casa. Então precisa reconhecer qual é a minha demanda. Se eu estou já com dificuldade para cuidar dessas crianças, será que se eu trouxer um cachorrinho vai piorar? Ou vai melhorar? Ou eles vão ter com um serzinho com quem brincar? Então depende do contexto familiar e não tem assim, crianças que não têm pet, enquanto quando são crianças têm trauma. Não, o que acontece? Eles crescem, se tornam adultos, lutam para ter a própria casa, para ter o pet lá na casa. E aí às vezes são os jovens que vão morar sozinhos e já adotam um pet. E aí Então às vezes a gente não consegue conquistar aquilo que a gente quer enquanto criança e a gente vai na vida adulta e conquista. Não é assim? Então não vai ter trauma não, viu? Os pets, o convívio com os animais é maravilhoso. Se você deseja, quer, acha que vale a pena, que vai ter condições de cuidar, que depois não vai ter que, de repente abandonar o bichinho porque não conseguiu cuidar. Então tem que planejar muito antes. E se for para ser, a criança no convívio, então a pergunta final é como acostumá-las, no convívio, a criança vai aprender, a se acostumar com um animalzinho. Algumas crianças menorzinhas às vezes judia, puxa o rabinho, faz bagunça com o pet, mas depois se acostuma, né? Boa? Bora para a próxima? Quarta pergunta. Cadê? Como explicar aos nossos filhos que papai e mamãe não namoram mais? Bom, esse é um caso delicado. Eu coloquei aqui na minha anotaçãozinha com amor. Quando um casal se separa, uma vez eu escutei de um grande mestre que o elemento essencial no momento de uma separação é o amor. Aí a gente se choca, Fala, não, geralmente separa porque parece que acabou o amor. Não importa. Então resgata o amor, depois separa. Era isso que ele falava. E eu achei muito interessante, era uma abordagem sistêmica. E por que isso, Porque especialmente quando se tem filhos, ele falava, se tem filhos, então resgata o amor para depois se separar. Porque quando você resgata o amor, você resgata o respeito. E quando você resgata o respeito, você consegue oferecer para a criança, para o adolescente, quem quer que seja, em qual idade seja, aquilo que a criança precisa para superar essa separação, para atravessar esse período que é doloroso. Inevitavelmente, perceber papai e mamãe se separando, pode ser que a criança não expresse, mas ela vai sentir. Vai haver um sentimento, vai haver tristeza aí, Então, o que é necessário? Se tem amor, o pai e a mãe conseguem sustentar a imagem um do outro para aquela criança, conseguem preservar, cuidar da imagem um do outro, que é o que é essencial. E aí, diretamente, objetivamente, é falar com a criança aquilo que está acontecendo. Olha, o papai e a mamãe estão se separando. Às vezes a gente fica tentando buscar palavras ou tentar amenizar de alguma maneira ou fantasiar. Nesses momentos, aquilo que é mais simples, mais objetivo, mais direto é o que atravessa melhor também a criança. Nós estamos nos separando. As crianças fazem parte de um mundo, de um contexto, de interações sociais e, certamente, quando elas são maiorzinhas, elas já presenciaram famílias que têm só o papai ou só a mamãe e os pais são separados. E se isso não aconteceu ainda, ela vai vivenciar através da própria experiência. Então, mamãe e papai estão se separando e, ao mesmo tempo, nós continuamos unidos através do amor que temos por você. Nós nos amamos e você nasceu. E isso nos une, esse amor continua nos unindo.
Nós vamos morar em casas separadas, vai haver uma nova forma de se relacionar, mas o amor entre nós permanece. Então, quando o meu mestre dizia sobre isso, né, fica aqui marcada. Como é que você vai garantir isso para uma criança se não tem amor na hora da separação, se não tem respeito? E claro que não é uma fantasia, um conto de fadas, às vezes acontecem separações conflituosas, mas depois que se atravessa o conflito, se possível resgatar esse amor, a criança então também tem a possibilidade de atravessar essa separação dos pais sem se separar do pai e da mãe. Ela atravessa a separação daquele casal, ela acompanha, ela testemunha, ela registra, mas ela não se separa do pai e da mãe. Né? Então, de maneira simples, objetiva, e às vezes a criança vai perguntar, né? Mas por quê? Por que isso aconteceu? Porque nós, adultos, resolvemos. Então, não detalhar tanto quanto menor a criança é, e também quando a criança é maiorzinha. Né? As crianças, os adolescentes precisam ser poupados dos detalhes sobre a separação dos pais. Elas precisam saber aquilo que interessa a elas, que os pais vão fazer de tudo para manter o vínculo de amor pela criança e pelos relacionamentos, e vai haver uma harmonia nesses relacionamentos, na partilha de guarda, nas visitas aos finais de semana, como é que vai se organizar, né? Então, esse é um aspecto, dentre tantos, né, que vão surgindo quando os pais são separados. Próxima pergunta, pode ir para a próxima? Deixa eu ver aqui. Como tratar o assunto sexualidade com crianças? Me perguntaram muito isso. Bom, se a criança for pequena, a gente tem que tratar do assunto na justa medida daquilo que elas perguntam, tá? Perguntando a elas mais do que respondendo. Porque às vezes a gente recebe uma pergunta de uma criança e já vai lá longe, sem nem saber o que ela já sabe sobre o assunto, você já vai dar uma aula de biologia e de sexualidade humana aos moldes daqueles que você recebeu na escola, ou dos pais, ou sei lá de onde, ou do livro de ciências. E aí não é isso que a criança de 5, 6 anos, 4, 3 está querendo saber. Às vezes ela está querendo saber uma outra coisa que não tem a ver uma coisa com a outra. Então, assim, pergunta, o que você acha sobre isso? Porque, geralmente, criança pequena, ela faz uma pergunta já tendo a resposta. Ela faz uma pergunta para confirmar aquilo que ela pensa. E muitas vezes você está respondendo, ela não está nem prestando atenção no que você está respondendo, porque ela está elaborando a resposta dela. Então, a dica, não só para a questão aqui da sexualidade, mas para qualquer coisa mais desconcertante ou intrigante, ou que você não saiba a resposta, pergunte para ela primeiro: o que você já sabe sobre isso? Me conta. Qual é a sua hipótese a respeito disso aí que você quer saber? E aí ela vai te falar. Aí você dialoga a partir daquilo que ela te trouxe. É assim. A gente não tem que partir desse lugar de que nós sabemos. A criança tem uma hipótese e nós precisamos validar as hipóteses das crianças, as teorias infantis. A escola de educação infantil deveria fazer isso muito. Então, agora, se a criança for maior, uma criança, tô vendo que uma pessoa que me perguntou no direct está por aqui. Eu vou já aproveitar essa pergunta. A Márcia está perguntando uma outra coisa, vou responder, vou procurar responder até o final dessa live e vou voltar aqui na sua pergunta. Mas em relação, por exemplo, à criança que é maiorzinha e vê algumas coisas escritas na porta do banheiro, me perguntaram isso então hoje no direct. O que eu faço se ela está ali vendo uma frase indevida? Porque vocês lembram de porta de banheiro, como que era na escola? Né? Então, às vezes fica lá com corretivo, escrito de riscado, assim, coisas que a família ainda não introduziu, não conversou a respeito. Uma criança ali de 12 anos, 11 anos, na verdade, como falar sobre isso? A estratégia de perguntar o que a criança sabe vale também nesse caso, né? Só que aí você tem que estar um pouco mais preparada para se abrir um pouco mais, porque geralmente as curiosidades das crianças dessa idade já são realmente mais ampliadas. Eu fui professora de 5º ano, uma vez
não faz muito tempo, quando fiz uma live com o Diogo sobre sexualidade no casamento, uma ex-aluna do 5º ano, que foi minha aluna na Copem, ela contou, assim, lembrou que tinha aprendido sobre sexualidade na escola junto, né, comigo, como professora dela. E colocou os detalhes, que aprendeu sobre camisinha, que aprendeu sobre o anticoncepcional, que sexo oral me perguntaram, e eu, ai meu Deus, nem me lembrava, né? Mas a gente responde com naturalidade, porque a sexualidade humana faz parte da nossa humanidade e é algo natural, e precisa ser respondido com naturalidade, sem grandes... Até ela, eu achei tão bonitinho, porque ela disse assim, que sobre o sexo oral me perguntaram na aula, né? O que era? Aí eu respondi usando as palavras, né? Então, sexo, vocês já sabem o que é. Oral, boca. Sexo com a boca. E não entrei mais em detalhes. E aí todas as crianças de 5º ano, na época, ela disse que faziam, ai meu Deus, né? Uma coisa assim horrorosa. Hoje já são jovens, adultos, e que devem praticar a torta e a direita e acharem lindo, mas naquela época tinham nojo, né? E aí só, não precisava falar mais nada, não precisa entrar em mais detalhes. É claro que ali tinha uma didática como professora e às vezes como pais a gente fica ali de calças curtas para poder responder, a gente fica desconcertado e aí você pode dizer, ai, sabe o que é? Eu posso pensar um pouco para te responder? A gente não precisa responder exatamente na hora, imediatamente, pode ter pausa, pode ter respiração, pode ter reflexão e sempre lembra dessa estratégia. Não sabe o que responder? Pergunta. O que você pensa a respeito? Beleza? Respondido? Então, bora para a próxima. Deixa eu ver. Como lidar com a competição na infância? Bom, eu coloquei aqui da mesma forma como lidamos quando somos adultos, reconhecendo o que é que está pegando, para que competir, porque nós adultos também competimos, assim como as crianças competem por coisas menos complexas da nossa perspectiva, mas para elas são complexas, por espaço, por brinquedo, por atenção dos pais, por atenção dos avós, enfim, o que mais? Crianças competem pelo que mais? Então, para que está competindo? E aí a gente descobre qual é a mensagem que tem por trás da competição. Porque a competição é um sintoma de alguma coisa que está por trás. E aí, a hora que você pega ali o que está por trás, você atende aquela necessidade. É atenção? Está disputando a atenção? São irmãos, por exemplo, e estão disputando a atenção dos pais. Os pais atendem essas crianças um pouquinho cada uma, garantir os tempos da individualidade de cada um. Então, esse é só um exemplo. Estão disputando por brinquedos na escola, competindo por brinquedos. Então, talvez a gente precisa ter mais brinquedos, ou precisa ter menos brinquedos, precisa ter mais interações, o que é? Então, depende. Essa competição, a gente não sabe exatamente aqui de qual idade é a criança e para que ela compete. Então, a dica sempre é: observa o que tem por trás da competição. Vocês veem que as perguntas, elas são assim, genéricas, e eu preciso, quando respondo caixinhas de perguntas, eu fico elaborando hipóteses a respeito. E claro que nem sempre eu acerto, né? Então eu não sei aqui qual é a idade da criança e para que elas competem. A pergunta não é por que competem, né? É para quê? Qual é a intenção por trás dessa competição? Qual é a necessidade que não está atendida? Uau, eu tô quase acabando. Será que eu vou conseguir responder até as perguntas de vocês? Já tem meia hora de live. Acho que vou. Só faltam 2. O papel e a importância da tristeza e como ensinar nossos filhos a lidar com esse sentimento. Olha só, tristeza é uma emoção que serve para a gente reflexionar. Quando a gente está tristinho, tem uma postura corporal, né? Quem está tristinho geralmente fica cabisbaixo, fica olhando para o umbigo. E essa postura corporal faz com que a gente volte para si, volte para o centro. Sem a tristeza, a gente desconecta da capacidade de se olhar, de se observar, de reflexionar. E, consequentemente,
de sensibilizar, de sentir, de humanizar. É claro que outras emoções também fazem isso, nos sensibilizam, fazem com que a gente sinta, humanize, mas o sentimento, a emoção, né, da tristeza, ela tem essa função fundamental e a gente não pode poupar as crianças. Então aqui está se perguntando especialmente em relação aos nossos filhos. Como ensinar, né, os nossos filhos a lidar com esse sentimento? Eu digo que primeiro aprendendo a lidar com ele, a gente mesmo, né? Porque muitas pessoas fogem da tristeza, muitas pessoas colecionam uma tristeza para si e outras pessoas reprimem, né? Que é a mesma coisa do fugir e, enfim, outras pessoas às vezes mergulham e ficam imersas na tristeza. Então é lidar com a emoção, com o sentido que ela tem, de ajudar a gente a refletir sobre alguma coisa que está pegando, alguma coisa que não está em ordem. Por exemplo, uma frustração, depois que passa a raiva, pode levar a pessoa à tristeza. A criança queria muito determinada coisa e ela não pôde ter. Aí vem uma descarga de raiva. E ela fica tanto tempo na raiva, tanto tempo da raiva, que depois ela fica borocochô, fica tristinha, né? Então quando se tá tristinho pode se dar conta da realidade. A emoção da tristeza faz com que a gente venha para a realidade, né? E perceba no instante aquilo que a gente precisa lidar. Então o próprio instante é o grande mestre. Não tem algum ensinamento tão direto em relação à tristeza, não, é permitir que ela venha, que ela chegue e que a gente fique com ela, sem expulsá-la, sem também se apegar, deixando que ela atravesse o nosso corpo. E quanto mais a gente aprende a fazer isso, mais então a gente pode também ajudar as nossas crianças a aprenderem. Esse recortezinho aqui que eu tô falando é algo que eu falo muito no nosso grupo para se conhecer, que aliás estão abertas as vagas para a segunda turma. Na sexta-feira ou no sábado. Sábado eu divulguei que tinham 6 vagas, hoje eu não vi quantas vagas tem, se mais algumas foram preenchidas. Então, se você quer participar, quer conhecer mais sobre suas emoções, se inscreve, tem um link lá na bio que vai te direcionar para o Simpla e você entra para fazer parte desse grupo que só pode ter até no máximo 15 pessoas. Tá? A primeira turma já está acontecendo, amanhã nós vamos para a terceira aula e está incrível, está maravilhoso, nós estamos reflexionando a respeito de coisas muito, muito importantes. São aulas que eu compartilho, tem momentos reflexivos que eu partilho, tem momentos de prática dentro do nosso tempo de grupo e tem momentos também de práticas fora, entre uma aula e outra, entre um encontro e outro tem práticas também. Num grupo que a gente tem no Telegram, vale muito a pena participar. Pode parcelar em até 12 vezes, de 23,27 ou então 225, que pode ser parcelado ou pago à vista, enfim, como vocês quiserem, mas vale a pena participar real, viu? É um trechinho do que eu falo lá no Pra Se Conhecer, o que eu contei aqui para vocês sobre tristeza. A última perguntinha por aqui. O papel da intuição na proteção dos nossos filhos contra pessoas más, intenções, lugares, situações. Qual que é o papel da intuição? Bom, eu falo assim sempre. Aliás, já respondi isso em algumas caixinhas, que intuição não falha. Intuição não falha. Vocês já devem ter ouvido isso das mães, das avós, de quem quer que seja, que tenha dito isso. É verdade, a intuição não falha. Agora, o que falha é a nossa capacidade de sintonizar na intuição. Vocês já perceberam isso? Você fala, caramba, mas isso é pensamento, isso é sentimento, ou isso é intuição, é uma coisa que veio, que eu captei, ou é alguma coisa da minha mente? Vocês já se deram conta dessa dúvida? Então, não é que a intuição tem falha. Ai, nossa, segui minha intuição, deu errado. Não, na verdade, você sintonizou errado, acreditou que aquilo era intuição, mas não era intuição. Mas não é algo concreto. É sutil, é transcendente, a gente não tem como saber certinho. E quanto mais a nossa mente estiver barulhenta, estiver cheia de ruídos, cheia de poluição interna, né? Menos a gente sintoniza com a intuição, ou então mais a gente se confunde com esse barulho. Imagina que a gente está lá
no meio lá do centro da grande São Paulo, aquele monte de carro, aquele monte de barulho, a fumaça, o céu que não é azul. Isso tudo faz com que a gente fique meio desbaratinado. Quem vai lá do interior não sabe bem o rumo das coisas, por exemplo. Né? Então, aquela poluição toda, para onde eu vou? O que eu sigo? Né? Então, é confiar na intuição. Se você tiver com menos barulho, vai ser mais fácil confiar na intuição. Vem para o corpo. A intuição geralmente atravessa e para em algum lugar. Ou vem num peito, vai, uma coisa ruim aqui, ó, que vai acontecer. Ou vem um arrepio. Eu sou muito de arrepiar, arrepio muitas vezes. Eu estou em atendimento e eu arrepio, quando a coisa é de intuição. É meu canal sensorial de perceber é por meio do arrepio. Tem gente que sente uma alegria, uma euforia, vem por meio de uma emoção, mas observa no corpo qual é o sinal. E para ajudar a conectar e a perceber se aquilo é de fato uma intuição, respirar. Para, respira conscientemente. Mas eu respiro, né, Natúcia? Não estava aqui claro, você respira, mas você não sabe que você respira. Você esquece que respira, é você, eu e todo mundo. A gente precisa parar e lembrar que respira. Tomar ar, inspirar, devagar a inspiração, porque inspirar é quando a gente solta, e quando solta é soltar as rédeas do controle, é soltar, né, a percepção daquilo que eu acho que eu contenho e eu preciso liberar. Então, conectar com a intuição, a gente fica mais habilidoso para conectar quando a gente está com menos barulho interno. Olha, a Stephanie tem queimação na orelha, a Rafa também arrepia. Ê, Lelê, olha só. Eu, quando queimo a orelha, dizem que estão falando mal de mim. E aí tem uma última que não dá para responder. Não dá, vou ter que separar como tema de live. Equilíbrio entre dar e receber. Isso aqui dá uma live inteirinha de meia hora só para falar disso. O que vocês acham? Né? Deixa eu ver se tem pergunta por aqui. E a Fernanda tá no curso. Ela disse: estou amando o curso e já triste em saber que logo acabará. Ai, meu Deus, dá uma agonia, né? Pensar que nós já vamos para metade. Fernanda, sobre a competição não é saudável. Algumas falas de nós adultos para não incentivar que a criança seja competitiva. Sobre a competição, não é saudável algumas falas de nós adultos para não incentivar que a criança seja competitiva. Deixa eu ver se eu entendi, Fer. Eu vou falar e você me fala aqui embaixo na mensagem, tá? Às vezes, nós adultos temos algumas falas de quem vai chegar primeiro, quem vai ganhar, quem come tudo. Seria isso? Que aí, se for isso, e mesmo que não seja, eu acho que vale a pena, assim, porque me veio uma lembrança de uma vez eu assistindo uns stories e aí um adulto dizia sobre isso, né? Quem que vai comer mais? Mostra pra gente quem que vai ganhar entre irmãos. Aí eu falava, a gente fala que eles não podem competir, aí a gente tá aqui. E às vezes a gente faz isso, né? Corre, quem vai chegar primeiro? Quem vai chegar primeiro? Quem vai chegar no banheiro primeiro para tomar banho? Enfim, às vezes a gente compete quando não precisa, né? Quando é melhor cooperar. E o ambiente, claro, vai promover mais quando reforça esse comportamento, essas falas, enfim. Mas, Fer, se não for isso que você quis dizer, se eu li aqui com uma entonação errada, você me fala, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Hoje você falou que aprendeu isso com a gente. Eu não lembro do que eu estava falando. Às vezes eu perco algumas coisas. Não pode fazer pergunta aqui? Claro que pode, Lari. Manda, você tá aqui ainda? Uai, manda. É que você chegou depois, né? Eu já tinha falado que quem tivesse pergunta era para fazer. A Márcia tinha perguntado alguma coisa aqui sobre quando anula, né? Quando se anula. Olha lá, ó. E quando nos anulamos pelos filhos. Quando nos anulamos pelos filhos. Eu estava ali falando da separação, eu não sei se tinha esse contexto, viu, Márcia, que você estava falando sobre isso.
se você estava me perguntando quando eu estava falando sobre isso. Mas a gente, quando se anula pelos nossos filhos, os nossos filhos sentem esse peso da nossa anulação. Então a gente precisa se dar conta de que isso está acontecendo e buscar cuidar-se, para então liberar os nossos filhos desse peso. Nós vamos nos cuidar, vamos aprender sobre a nossa própria existência, acolher a nossa própria existência, sustentar, separando esse eu e o outro. Recomendo muito a live em que eu falei sobre o limite como um ato de amor. E aí você então vai aprender que não tem vantagem ficar anulando sua vida pelos seus filhos, porque depois a conta vai chegar e vai ser alta para você e para eles. Né? Então, por amor a si, amor próprio e por amor ao outro, cuide-se. Chega de se anular. Ah, cadê a Lari? Ela deve ter saído já. A Tatá perguntou como lidar com masturbação infantil. Tatá. Depende, né, da idade. Vamos falar ali, assim, de como lidar com birras, tá? Então vamos ver se eu consigo, tá? Talvez essa não vai precisar mais tempo. Tatá fez a pergunta então sobre como lidar com a masturbação infantil. A masturbação, ela é, principalmente ali até os 6, 7 anos, uma experiência sensorial que traz muito prazer para a criança, mas não tem uma conotação que tem para os adultos a masturbação. Né? Não tem essa conotação... Qual é a palavra, gente, que veio à minha mente e fugiu? A masturbação infantil é uma erotização do corpo no sentido da sensorialidade, mas ela não tem... Acho que é malícia, acho que era essa palavra que eu queria falar mais popular, assim, para que todo mundo pudesse entender. Não tem uma conotação que o adulto dá para a masturbação. Então, a gente precisa tomar cuidado para não ficar reforçando quando fica distraindo a criança. Tem muitas orientações que vão dizer assim, distrai a criança, muda o foco dela. Só que veja, se ela está num momento de descoberta, de exploração do próprio corpinho, e o corpinho é todo gostoso de tocar, às vezes ela vai descobrir a genitália. Pronto, era isso. Então, a masturbação da criança, ela não tem ali uma intenção de ficar apenas na genitália, aquele prazer genital. Ela tem uma intenção de prazer sensorial. E muitas vezes ela descobre na genitália, claro, mais zonas de prazer. E aí ela vai explorar aquilo ali. Por mais tempo, outras por menos tempo, algumas vezes no dia, outras o dia inteiro. Então, tudo depende da quantidade, da intensidade. Se a criança só fica, e eu como professora já presenciei situações em que a criança ficava um período todo numa mesma posição, e geralmente movimentos repetitivos, e sua, e sente muito calor, às vezes sente sonolência, e só fica ali, aquele foco de atenção só no prazer, nos toques ali, na masturbação da genitália. E aí sim é importante ter uma estimulação do corpo como um todo, e isso se dá através da brincadeira. Então, quando a criança é convidada a se movimentar, a fazer outras brincadeiras e sentir o corpinho como um todo, quando esse é um foco excessivo. Agora, se não é um foco excessivo, a gente precisa permitir, entendendo se está tudo bem, se está num ambiente de intimidade, deixar que a criança experimente sem colocar ali um medo ou uma intervenção de bloqueio, porque toda vez que a gente também dispersa a criança daquilo que ela está sentindo, e aí eu vou falar sobre uma abordagem mais profunda assim, de sexualidade, a gente também vai deixando marcas nela de que ela vai experimentar prazer, alguém interrompe e diz, vamos fazer outra coisa melhor? E distrai a criança desse foco. Então, a distração tem que tomar um cuidado. Às vezes, redirecionar a atenção, ok, mas distrair, tirá-la completamente e redirecionar, depende, será que precisa naquele exato momento? Às vezes ela está explorando, está sentindo, não é pecado, não é perigoso, não vai machucar, né? Ela está tocando como se estivesse tocando. Por que se ela estivesse tocando assim o bracinho, você não ia redirecionar, e porque ela está tocando a genitália você vai? Né? Então depende muito
Rafa, a erotização é assim, né? É algo, tem uma erotização do corpo. Isso tem, mesmo quando criança, pelo menos na linguagem da psicologia, da psicanálise, a gente usa essa expressão, erotização, mas não tem uma conotação dessa sexualidade centrada na genitália, como nos adultos, né? Então depende, assim, é algo que eu preferiria dar uma orientação mais específica, fazer uma orientação familiar mais pontual para entender quais são os valores também da família, quais são as ideias sobre a masturbação que tem nesse âmbito familiar, para tentar dialogar, flexibilizar, porque também fica às vezes muito chocante eu dizer aqui, tá tudo bem deixar, e não conversa, por exemplo, com o valor da sua família, você acha que aquilo é um pecado. Se tem uma interferência religiosa, por exemplo, fica difícil, a pessoa fala, não, Natu, você está ficando louca. Então eu preferiria um atendimento mais específico para conhecer a família, mas como educadora eu posso garantir a vocês que não tem nada de errado, e eu digo que isso quando a criança é pequena, não porque depois vai se tornar um problema, não, é porque depois, quando ela vai crescendo, a gente vai ensinando para ela aquilo que é do âmbito íntimo, privado e do que é do âmbito público, né? Então você está num ambiente, por exemplo, lá no ensino fundamental, se um menino ou uma menina começa a se masturbar lá no ensino fundamental, dentro da sala de aula, aí há uma distorção de comportamento que precisa ser corrigida. Não o ato da masturbação em si, mas a adequação do ambiente, do espaço, da intimidade. Então essa criança está precisando dessa contenção, desse limite para perceber aquilo que ela pode fazer no âmbito privado, né? Mas não porque aquilo que ela está fazendo é errado. Porque não é errado, nem quando é criança, nem quando é jovem, nem quando é adulto. A gente aqui, às vezes, se fixou num erro que alguém, né, colocou pra gente, ou na escola, ou na família. A Rafa estava dizendo, não, estava tentando te ajudar em lembrar a palavra que te fugiu da mente. Sim, sim, Rafa, eu percebi que você estava com essa intenção e realmente é essa palavra, mas não a que eu estava precisando no momento. Essa palavra faz parte do contexto. Obrigada, viu? Sim, tem todo um contexto, mas já ajudou. Ai, que bom, Tatá, que bom. Fico feliz de ter ajudado de alguma maneira. Como lidar com as birras, Miguel, quando não consegue algo, se joga no chão e fica gritando. Tem live específica sobre isso, acho que meu colar tá pegando aqui no meu microfone. Tem live específica sobre isso. Depois tem que procurar, eu não sei se tem por esse nome. Vou lembrar. Acho que tem. Eu vou pesquisar, você pesquisa também lá nas lives, que tem uma live bem bacana em que eu falo muito sobre birra, sobre como lidar com birra, tá? Acho que né? Que mais? A Lari que perguntou se podia fazer pergunta foi embora. Acho que é isso. Ponto. Que combo de live, a Bru falou, adorou. Que bom, Bru, fico feliz pela companhia de vocês. Eu falei na quinta-feira, quando eu estava cheia de dúvida sobre o tema da live, que eu ia perguntar para vocês aqui o que vocês acham, qual que é o tema da próxima live. Alguém tem sugestão? Tem aqui esse tema do equilíbrio entre dar e receber. Será que a gente vai para ele? O que vocês acham? Ou vocês têm outra sugestão? Me ajudem. Muito obrigada por quem ficou até aqui nesse momento e quem quiser ficar mais um tiquinho para a gente bater esse papo sobre qual é o próximo tema de live. Às vezes eu me inspiro aqui nos temas de live e vem fácil, e outras vezes nem tanto. A Rafa está dizendo que teve sim uma live bem legal sobre birra, que você fez com uma convidada. Ah, é verdade, Rafa. Foi sobre os terríveis 2 anos com a Ari. Nossa, aquela live foi muito boa. Tá também lá no meu YouTube e no Spotify. No IGTV não tá ainda. E também você consegue encontrar essa live no Papo de Amiga da Ari, né?
Ai, vale a pena. A Tatá falou, acho que é muito bom, aborda vários temas. Qual, Tatá, você fala? Esse do equilíbrio entre dar e receber? Ou eu faço mais rodadas de perguntas e respostas? Muito obrigada, viu, Rafa, por lembrar da live para ajudar a agir, né? Eu acho que tem outra também que se chama, uma que eu fiz no comecinho, que se chama Como lidar com as emoções das crianças, se não me engano. O André tá dando uma sugestão. Como escolher a escola após viver presente? O André, esse daí eu vou responder internamente. Ai, ai. Tem planos. Logo, logo vocês vão receber uns convites para nossa comunidade de aprendizagem de adultos. Aí esse daí vai ser um tema de um dos nossos encontros. Você tem lives sobre briga entre irmãos de diferentes idades? Tenho sim, Márcia. Tenho sim. Como lidar com os conflitos entre os irmãos? Pode procurar lá. Criança interior e o impacto na conduta dos filhos. A André está falando uma sugestão de tema sobre a criança interior. Tô anotando, tá? A Rafa tá falando equilíbrio entre dar e receber. A Tatá tá falando sobre as perguntas, né? Que é uma boa. Vocês sabem que é isso que farei. O que, Lari? Que é só escolher a mesma que ela. É isso que farei. O quê? Não entendi, Lari. Só escolher a mesma que ela? Que ela quem? Ai, ai. Pronto. É só escolher a mesma escola que eu escolhi. Entendi agora, Lari. Tô aqui. Do que a Lari tá falando? Olha lá, hein, que não pode. Mas eu ajudo as pessoas a perceberem quais são os pontos importantes, sabe? Para a família. Porque escolha de escola, né, tem a ver muito com aquilo que a gente espera, daquilo que a gente imagina. A Lari estava falando da escola, né, Bru? Bom, então nós temos três sugestões para eu voltar aqui com perguntas e respostas. Talvez eu pudesse voltar, se eu voltar com perguntas e respostas, com perguntas que as pessoas mandarem aqui, né? Ao invés de já trazer um bloquinho de perguntas prontas. E aí eu faço uma live assim, surpresa. Venho aqui sem saber o que eu vou responder. Não vou ter preparo prévio. Vocês vão me pegar assim, pá, de surpresa. Ou eu falo sobre o dar e receber, ou sobre a criança interior. Vou pensar, tá bom? Muito, muito, muito obrigada. Eu adorei ficar aqui com vocês. Já vai para quase 1 hora de live. Chega, né? Beijo, beijo, beijo. Boa semana para vocês. Se cuidem e que encontrem conforto dentro, porque fora às vezes tá difícil, né? Beijo, beijo, beijo. Tchau.